É, va- vamos começar primeiro identificando o senhor. Quantos anos o senhor tem? 27. Qual, qual o seu trabalho? Atualmente sou desempregado. O senhor mora onde? Barra do Jucu. Beleza. Religião? Não praticante. Não praticando. Então, sua mãe entrou em contato comigo falando que o senhor se encontra muito desanimado, você não está conseguindo trabalhar. Como é que está sendo isso daí? Doutor, eu me sinto cansado, sem ânimo pra fazer nada. Como é que tem sido o seu sono? Não tenho conseguido dormir. Por que você não consegue dormir? Não sei explicar muito bem, simplesmente começo a pensar em algumas coisas e Tem muitos pensamentos? Como é que são os pensamentos? alguns eu começo a pensar em cenários piores, meio ruins, sabe? Como assim ruins? Às vezes vem ideia de eu morrer, ou minha mãe morrer, mas o pior é eu morrer. Uhum. É o que mais tem frequência, né? Sim. Como é que está sendo a sua rotina, assim? Como é que você não consegue ir no trabalho? Não. Tem quanto tempo isso? Já tem umas 3 semanas. 3 semanas. Você percebe algo diferente em você, no seu peso? Doutor, eu era mais atlético, aí eu acabei perdendo bastante peso, 6 quilos mais ou menos. Uhum. E você, nesse tempo aí, você tem percebido alteração nos seus pensamentos? Como você consegue ter atenção? Eu, Lógica. eu basicamente não consigo perder atenção em nada. Acho tudo desinteressante. Tem alguma coisa que você faça que melhora isso? Não. Alguma coisa antigamente que você gostava de fazer, te deixava mais feliz? Então, até pouco tempo atrás eu era músico, gostava muito de tocar piano. Hoje eu não consigo mais encarar o piano. Hum. E você consegue atribuir alguma causa para esse estado que você está? Então, comecei a ter esse desinteresse, essa falta de ânimo, logo quando eu perdi meu emprego, né? Porque alguns meses atrás eu comecei a fazer alguns bicos assim, tipo, eu sempre trabalhei com coisas mais informais, sabe? Nunca fui formado em alguma área, eu tive um diploma, alguma coisa assim. Trabalhei mais em algumas coisas muito específicas, assim, caixa de mercado, ajudante de pedreiro, empacotador. Mas ultimamente eu consegui finalmente juntar o dinheiro durante muito tempo. Aí eu consegui entrar num carro para eu começar a trabalhar por mim mesmo, sabe? Meio que criar meu próprio ritmo. Nunca me adequei assim a alguns horários, algumas coisas. Também o tratar pessoas assim era um pouco difícil para mim. Você já teve esse estado antes, em algum momento da vida? Eu sempre me identifiquei com, não sempre, mas sei lá, uns 10 anos por aí, eu me sinto um pouco triste às vezes, mas antes era episódios daqui e ali, sabe? Um sentimento vazio às vezes de, sei lá, simplesmente como se você não existisse, fosse inútil. Mas aí, depois que isso aconteceu, se tornou rotineiro, eu sinto isso todo dia. E é sufocante. Você já tentou procurar ajuda? Não, doutor, nunca procurei ajuda. Já teve algum antecedente com o médico, problema de saúde? Não, minha saúde sempre foi ótima. Vamos ver para a sua história. Quando você nasceu, teve uma complicação no seu nascimento? Você nasceu normal? Eu nasci de parto normal, pelo que a mãe diz, né? E eu não lembro de nada dessa época, assim, de algo muito anormal. Acho que foi tudo bem.
Uhum. E na infância, como é que você era? Na infância eu fui uma pessoa muito ativa, eu era uma criança. Minha mãe falava que eu era muito alegre, fazia até algumas coisas que às vezes ela não gostava, eu era muito, corria muito pelos lugares, barrava muito nas coisas, mas ela dizia que era bom. Seus pais eram presentes? Sim, eu tinha. Meus pais são os super-heróis. Uhum. Quando você entrou para a escola, alguma coisa mudou? Eu nunca fui, também porque eu já falei, né? Não tive uma formação, então, assim, sempre fui um aluno ok, eu nunca perdi, eu fiquei de recuperação, alguma coisa nesse sentido, mas eu nunca fiz por merecer aquilo que estava sendo investido a mim, sabe? Pelo menos era isso que diziam. Você disse que você era ok. O que seria ok para você? Eu tirava um 7, às vezes um 8. E como é que seus pais lidavam com isso? Minha mãe sempre me motivou, me parabenizava, né? Só que meu pai era muito exigente, muito rigoroso quanto a nota, então se eu tirasse um 7 ele falava que não servia, se eu tirasse um 8 não servia. Às vezes eu passava uma semana inteira estudando para alguma coisa, tirava um 9 ele falava que não era suficiente. Então sempre foi um cara difícil de agradar. E essa diferença gerava algum conflito entre seus pais? É que meu pai acusava que minha mãe passava muito pano na minha cabeça, era uma pessoa que me dava muita mordomia, como ele dizia, que desse jeito eu não seria alguém. Eu tinha que ter uma criação mais rigorosa, assim como ele dizia que o avô dele fazia com ele. Meu avô, no caso. E seu pai trabalhava com o quê? Meu pai é juiz. Juiz. Na adolescência, teve algo que te marcou? Não muito, na adolescência eu sempre estudei em escola particular, né? Até por isso eles atribuem a questão do investimento. E na adolescência, lá para os meus 13 anos por aí, eu tinha uma aula de música e eu gostei muito. Só que a minha casa já tinha um piano antigo da minha avó e aí eu comecei a ser inserido nisso e eu fiquei fascinado. Foi algo que me marcou muito. Daí surgiu seu interesse pela música, né? Sim. Tinha uma aula em particular que você gostava dessa piano? Eu gostava muito de como a música ela conseguia expressar assim seus sentimentos sem que você precisasse de palavras, sabe? Muita gente falava que tipo, eram 5 linhas e 4 espaços que representavam o mundo inteiro e eu acreditava muito nisso, que era algo que minha avó sempre dizia. E eu sempre enxerguei muita beleza na música, principalmente algumas obras, principalmente o piano, foi minha paixão, minha primeira paixão e continuou por um bom tempo. Só que eu era pouco apoiado, mais por conta do meu pai. Minha mãe, ela sempre demonstrou interesse pelo fato de eu ser muito apegado ao piano, ter muita vontade de tocar, sempre elogiou, mas meu pai nunca via isso como algo bom. Porque segundo ele eu estava imerso naquilo, consumindo muito do meu tempo. Aí nesse meio tempo minhas notas começaram a piorar, e o clima em casa ficou quase insuportável. E meus pais acabaram se divorciando. Como é que ficou o seu contato com eles depois disso? Eu passei a morar com minha mãe. Ela teve um diagnóstico muito ruim naquela época. E eu via tudo aquilo sem poder ter alguma ação, ter alguma força para fazer aquilo, fazer alguma coisa. Eu era só uma criança, né? E aí, meu pai, ele nunca faltou com a responsabilidade dele como pai. Talvez não de forma presente, que nunca foi, mas financeiramente, qualquer coisa, ele sempre estava apto, até eu terminar o ensino médio. E depois do ensino médio? Depois que terminou o ensino médio, eu comecei a me interessar muito mais pela música.
tanto que eu queria fazer a faculdade de música. Só que meu pai, ele atribuiu coisas muito duras a essa questão. Ele falava que provavelmente não seria ninguém e que ele não iria me apoiar nisso porque ele não via futuro, nem que isso geraria alguma coisa. Ele dizia que eu seria um eterno vagabundo. E depois do ensino médio, sua mãe que te sustentava? Então, doutor, eu comecei a trabalhar logo depois do ensino médio, porque eu não consegui entrar na faculdade de música. Mas minha mãe, ela teve uma piora, acho que foi até na época que ela começou a procurar o senhor, que ela realmente está precisando bastante de ajuda, e ela não tinha mais apoio. E aí ela não podia mais trabalhar. Então eu meio que abdiquei disso tudo para conseguir manter eu e ela, já que meu pai já não me ajudava mais. Nessa altura você já estava trabalhando com os que você tinha dito antes? Nessa altura eu comecei trabalhando como caixa de supermercado, só que eu nunca durei muito em meu emprego porque nessa época eu estava completamente desconectado assim, da realidade. Eu queria fugir daquilo, eu não queria aceitar que aquilo estava acontecendo. Eu não conseguia lidar muito bem com aquele sentimento, eu não sabia o que era. Eu simplesmente acordava alguns dias, me sentia muito mal, um sentimento de culpa enorme, um aperto no peito tão grande, eu começava simplesmente só a chorar. E aí eu comecei a ser demitido de empregos por falta, eu simplesmente não ia no trabalho, ou quando ia, eu me escondia em alguns lugares para não ser chamado, para as pessoas não me olharem, e durou por bastante tempo. Quanto à sua vida amorosa, você chegou a ter relacionamentos? Tive alguns, doutor, mas foram cobertos de alguns traumas, porque nesse meio tempo eu comecei a me envolver com algumas pessoas, né? Só que era sempre muito rápido e as pessoas viram que eu me deixava levar demais, que era uma pessoa, como eu estava passando por esse momento, eu era uma pessoa muito estável, eu simplesmente não conseguia manter esse contato com essa pessoa, tornava muito dependente, era o que ela sempre dizia, e geralmente esse era o motivo do término. E amizades, como é que é? Eu tive alguns amigos durante, mas nunca tive um vínculo muito forte com alguém. Precisa de amizade, nunca tive um melhor amigo, assim. Tive amigos, mas não melhores. Você chegou a usar alguma substância, álcool? Não, nunca tive interesse. Então, sua família, a gente já sabe que sua mãe tem depressão. Mais alguém da sua família tem algum tipo de transtorno? Ou doença pode ser hereditária? Não sei. Acho que não. Tá. Como é que você era antes dessas 3 semanas? Como é que você estava? Eu conseguia trabalhar, né? Como eu disse, eu queria fazer as coisas no meu ritmo, porque tinha dias que eu simplesmente me sentia muito triste, então eu podia só pegar meu carro, fazer algumas corridas aqui e ali, quando eu era Uber, e podia só colocar uma música alta, não falar com ninguém, só chegar e levar no seu destino, era bem objetivo. E alguns dias eu não conseguia nem trabalhar, ou saía mais cedo, ou ia para um horário que às vezes as pessoas não pedem muito para poder ficar só sozinho no meu carro. Até algumas semanas atrás que ocorreu um acidente, era durante a madrugada, eu tinha acabado de pegar o carro. Eu não tinha dormido muito bem, e eu estava alguns dias dormindo pouquíssimas horas, e aí eu acabei derrapando na pista e batendo no acostamento, e agora ele está no conserto. Então, você cumpre critério para diagnóstico de depressão maior. A gente vai tentar tratar isso com um antidepressivo, fluoxetina, que não faz efeito logo na hora que você tomar. Você vai tomar depois de 2 semanas, mais ou menos, você vai começar a sentir alguma coisa.
mas a gente também vai usar um alprazolam para você conseguir dormir à noite, já que você está tendo insônia por esse momento. E a gente vai precisar também de uma terapia com um psicólogo, para você tentar melhorar um pouco sua visão do mundo, tentar se achar nessa sua jornada, para você tentar melhorar. Tudo bem? Entendeu? Você vai fazer isso que eu pedi? Vou. Então, tá bom. De quanto tempo?